Esse vídeo começa com o Nair dizendo o que é isso e diz que ele vai tentar falar com ela. Ele pergunta como ela vai e qual o nome dela. Ele pergunta se ela não pode falar e mais uma vez pergunta qual o nome dela. Ela diz que o nome dela é Rennie. Ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo. Ele fala que acabou de se mudar para ali e que ele veio de Ohio. Ele fala que talvez ela possa mostrar o lugar para ele, mas ela fala que não sabe. Ele pede o Instagram para ela, mas ela fala que ela acha que ela está legal. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que sim. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela ou algo do tipo, mas ela fala que não é por conta disso. Ele pergunta qual o motivo e ela fala que não sabe, mas que ela acha que eles têm um estilo de vida diferente. E ele pergunta estilo de vida e ela fala que sim. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela fala que simplesmente ela acha que eles não vivem da mesma maneira. E fala que ela não sabe se ele conseguiria acompanhá-la. Ele fala que não sabe do que ela está falando, mas ainda assim, mais uma vez pede o número dela. Mas ela fala que precisa ir e diz que tem muitas coisas para fazer. E ele diz que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Ele caminha em direção ao carro e fala que ele não sabe do que ela estava falando. Ele fala que ela disse sobre estilo de vida e que já dá para ter uma boa noção. E agora, quando ela volta, ele pergunta e aí, e ela diz oi pra ele. Ele pergunta o que fez ela voltar correndo pra falar com ele. Ele fala que estava guardando as coisas dele quando ele a viu correndo na direção dele. Ela pergunta qual o nome dele e ele pergunta por que isso importa. E fala que pelo que deu pra perceber, ela tinha algo mais importante pra fazer. Ela fala que o compromisso dela foi cancelado e ele pergunta se foi e ela fala que foi. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz que a amiga dela acabou de cancelar e que disse para ela que não vai poder ir. Ele fala que agora é ele que está ocupado e se despede dela. Ela pergunta se ele quer o número dela e ele pergunta por que ela está chegando tão perto dele e pergunta o que aconteceu. E ela diz que o perfume dele é muito bom. E ele agradece e pergunta e aí. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele fala que ele vai cuidar da vida dele. Ela pergunta se ele daria uma carona para ela e já ele pergunta por que ele faria isso. Ela fala porque assim eles vão poder se apresentar adequadamente. Mas ele fala que ele está legal e que ele não tem tempo para isso agora. Ela fala que ela acha que ela vai valer o tempo dele e ele pergunta se ela acha isso e ela fala que sim. Ele pergunta por que ela acha isso e ela fala que vai recompensá-lo pelo que aconteceu no começo. Ele fala que entendeu, mas diz que não está interessado e se despede dela. Ela pergunta se ela pode ir com ele, mas ele fala que não e diz que não acredita na sinceridade dela. Ela diz que ele que pareceu não está sendo sincero no começo, já que no começo ele estava interessado nela. Ele fala que realmente estava, mas que agora não está mais. Ela fala que ali ela pode ser atingida por algum carro, mas ele fala que isso não é culpa dele. Ela tenta insistir, mas ele fala que ele não está pedindo para ela ficar ali. Ele pergunta por que ela ainda está ali e ela diz que não gosta de receber um não como resposta. Ele fala que entende, mas que mais uma vez está dizendo não para ela. Ela fala que quer conversar com ele, mas ele fala que ele vai nessa. E como ela insiste mais uma vez, ele pergunta como ela vai recompensá-lo. E ela diz que ele vai descobrir. Ele fala que ela pode entrar no carro, mas que não é para ela desperdiçar o tempo dele. E já nesse momento dentro do carro, ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela diz que há cerca de 1 ano. Ele fala que entendeu e pergunta o que aconteceu. Ela diz que estava com esse cara já há algum tempo, mas que ela percebeu que não valia a pena e ele pergunta como assim. E ela diz em outras palavras que ele era muito pão duro e que não queria gastar o dinheiro. Ela diz que ele era muito mesquinho e que às vezes ela queria comer bife, lagosta. Ele pergunta se ela acha isso porque ele não podia levá-la em restaurantes caros. Ela fala que não é só por conta disso, mas que ela achava que ele era muito mesquinho com dinheiro. Ele fala que entendeu e pede para ela sair e fala que ele quer ver uma coisa. E em seguida deseja um ótimo dia para ela.
O Landon começa fazendo um elogio e ela agradece. Ele se apresenta e pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Ace. Ele fala que é um prazer conhecê-la e ela diz também que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Miami e se ele está incomodando e ela diz que não e fala que tudo bem. Ele fala que resolveu falar com ela porque ele gostou muito do que ele viu. E mais uma vez ela agradece. Ele pergunta se ela mora ali mesmo, mas ela diz que não e fala que a família dela mora na área militar. Ele fala que entendeu e diz que acabou de se mudar para Miami e que talvez eles possam se conhecer. Mas ela diz que ela tem namorado, então ela não pode. Ela diz que ele parece ser um cara legal e que ele ainda vai conhecer muitas garotas por ali. Então ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que não entendeu, então ela pergunta novamente. E ele diz que sim, que esse carro é dele. Ela fala que é um carro muito legal e pergunta que carro é esse. Ele fala que é uma Lamborghini. E ela pergunta, Lamborghini? Ele fala que sim. Ela pergunta o que ele faz para conseguir comprar uma Lamborghini. Ele fala que faz muitas coisas, mas que ele gosta do ramo imobiliário. Ela fala que entendeu e diz que talvez eles possam trocar o número de telefone e que talvez ele possa dar para ela algumas dicas de negócios. Ele fala que ela acabou de dizer que ela tem um namorado e pergunta se não é isso. Ela fala que ela tem, mas que é sempre bom fazer uma nova amizade e que ele poderia ser uma espécie de mentor dela. Ele fala que não está entendendo muito bem e pergunta o que ela quer. Ela fala que ela tem vontade de fazer alguns investimentos imobiliários no futuro. Ele pergunta o que ela faz no momento e ela diz que faz algumas apresentações em Miami. Ela fala que também faz outras coisas, mas que definitivamente ela quer poder aprender a fazer o que ele faz. E depois que ele diz que ele cobra pela consultoria, ela fala que gostaria de saber mais sobre ele e poder conhecê-lo. Ele fala que ele pode conversar com ela sobre imóveis e pergunta se ela sabe o que ele está dizendo sobre o ramo atacadista comercial e residencial. E fala que com certeza ele tem muitas coisas a compartilhar, mas que ele cobra pelo tempo dele. Ela fala que eles podem ver no que vai dar, mas ele diz que não e fala que não confunde o negócio dele com outras coisas. Ela diz que entende perfeitamente que para passar orientações ele tenha que cobrar pelo tempo dele. E em seguida também diz que isso não impede que eles possam ser amigos, mas ele fala que ela acabou de dizer que ela tem um namorado. E fala que se isso é verdade, ele respeita isso. Ela fala que agradece por ele ser respeitoso, mas que isso não impede que eles possam ser amigos. Ele fala que pelo que ele entendeu até agora, ela está interessada em saber mais sobre o negócio dele e não ser amiga dele. Ela pergunta quanto ele cobra e ele fala que cobra $1000 para passar orientações sobre o atacado comercial e residencial. Ela pergunta se ele também cobra $1000 para outras pessoas, ele fala que sim e diz que ele trabalha com isso. Ela fala que talvez eles possam entrar no carro dele para falar um pouco mais sobre isso. Ele fala que primeiro ele precisa saber se ela está disposta a realmente se comprometer com isso. Ela fala que precisa saber um pouco mais e ele pergunta se está ou não está. E como ela diz que está, ele a convida para entrar. Ela entra no carro e diz, meu Deus, que carro lindo, o interior azul. Ela pergunta que tipo de garota que ele gosta e fala que ela presume que ele não tenha namorada. Ele fala que ele é solteiro e ela pergunta por que ele é solteiro. Ele fala que ele está solteiro porque ele ainda não encontrou a pessoa certa. Ela fala que ele acabou de chegar em Miami, que tem muitas garotas diferentes ali. E fala que ela gosta do tipo de cara que é leve para sair, fazer compras, mas ele fala que eles não estão ali para falar sobre isso. Ela fala que ela sabe disso, mas ele pergunta se eles não estão ali para falar de imóveis. Ela fala que é claro e diz para ele que eles podem conversar sobre imóveis. Ele fala que ele quer ver com ela a disponibilidade dela, que depois ele vai ver a disponibilidade dele. Ela fala que eles podem falar sobre isso, mas que ultimamente ela tem tido muito tempo. E em seguida pergunta onde é a casa dele. E ele pergunta como assim aonde é a minha casa? E ela diz que se ele quiser, ela pode ir para a casa dele para ela aprender um pouco mais. Ele pergunta como ele vai convidá-la para a casa dele, sendo que ele ainda nem a conhece. Ela fala que eles já estão se conhecendo e como ele disse que ele não tem muito tempo, ela pensou que fosse uma boa ideia ir para a casa dele. Ele fala que ele também tem um escritório e fala que inclusive ele precisa trocar de carro. Ela pergunta quantos carros ele tem e ele pergunta por que importa quantos carros ele tem. Ela fala que ela só ficou curiosa, mas ele fala que eles estão ali para falar de imóveis. Ela fala que ela só ficou curiosa e que deu para perceber que ele é extremamente
extremamente bem-sucedido. Ele fala que tem 4 carros e ela pergunta 4 carros e ele pergunta quantos carros tem o namorado dela. Ela fala que ele só tem um carro e que ela gostaria de dirigir o carro do Landon. Ele fala que eles estão ali para falar de negócios. Ela fala que é verdade, mas que ela não está muito empolgada agora de falar sobre isso e que ela gostaria de ver a casa dele. E fala que com certeza lá vai ser melhor para eles conversarem. Mas ele fala que já disse que não vai levá-la para a casa dele. Ela fala que se ele preferir, pode ser no escritório dele. E já nesse momento da conversa, ela pergunta qual tipo de garota que ele está procurando. E já ele a questiona porque ela está perguntando isso já que ela tem um namorado. Ela fala que sabe disso, mas que talvez ela possa ajudá-lo. E fala que nunca sabe o que pode acontecer e diz que ali, afinal de contas, é Miami. Ele fala que tudo bem, mas que ela tem namorado e que ele pensou que ela fosse fiel. Ela fala que é verdade que agora ela está namorando, mas que as coisas mudam. E fala que ela prefere deixar as opções dela em aberto, já que ela não é casada. Ele fala que sinceramente está claro pra ele que ela é interesseira e que ela não quis falar com ele antes de ver o carro dele. Ele fala que a convidou para o carro para eles falarem de negócio, mas que ela continua falando sobre o dinheiro dele. Ela fala que se ela é ou não interesseira, isso não é da conta dele e diz: seja bem-vindo a Miami.